Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, um bom dia a todos os que nos assistem pela TV Câmara, canal 16. E guardei essa documentação, a qual solicitamos que nos fosse encaminhada uma cópia pela Viação Santa Teresa, Visat, por conta de que a questão de uns 10 dias atrás, a Visat encaminhou um expediente à Secretaria de Transportes, apresentando dados que foram compilados pela empresa, comparativos ao momento em que o SINCAXIAS, o Sistema Integrado de Mobilidade do Transporte, foi aplicado a partir da conclusão das obras, especialmente na Pinheiro Machado e na Sinimbu, e dados comparativos, então, com atuais, em razão das alterações introduzidas pelo atual governo. E esse documento, então, encaminhamos um expediente oficial da nossa Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, e nos foi encaminhado, então, pela Visat, o qual eu gostaria de me referir aqui, porque entendo que ele é muito importante e ele nos traz, assim, luzes, sobre a efetiva implantação de um sistema de transporte, de mobilidade urbano na cidade e as contradições a partir da aplicação, então, pelo atual prefeito dessas alterações. Então, encaminha a Comissão de Desenvolvimento Urbano, que no ano de 2016, o município de Caxias do Sul iniciou a implementação do Sistema Integrado de Mobilidade, que possui como premissa basilar a priorização do transporte coletivo sobre o transporte individual, em observância ao que dispõe a Lei 15.587, 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, texto esse que também é reproduzido aqui na nossa legislação municipal. E aquela fundamental, que diz o seguinte: prioridade dos modos de transporte não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado. Então, nesse sentido, todos os vereadores já acompanharam, tivemos oportunidade de discutir na Câmara, as questões que integraram a implantação do SINCAXIAS já há mais de 10 anos, a construção das estações de transbordo, as alterações a nível de planejamento viário, e que foram encaminhadas, então, no governo passado. E a partir das alterações executadas pelo governo atual, a empresa diz o seguinte: tais alterações e discrepância com o projeto da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade determinaram a ineficiência da operacionalização do Sistema Integrado de Mobilidade, no que tange ao cumprimento da planilha horária estabelecida, gerando reclamações recorrentes e a insatisfação dos usuários, ensejando inclusive o protocolo de representação da União de Bairros junto à Promotoria de Justiça de Caxias do Sul. Diante da manifestação dos usuários, a Visat apresentou, então, à Secretaria de Transportes, em 25 de abril de 2017, diagnóstico da linha TR1, na qual demonstra cabalmente os prejuízos causados pela liberação das conversões à direita e da faixa de trânsito do sistema integrado, e solicita providências. Pelo referido diagnóstico, restou demonstrado que a faixa de trânsito BRS, o corredor compartilhado, está sendo utilizado em absoluto por automóveis durante o horário de pico, bem como que a faixa exclusiva de ônibus para conversão à direita está retardando a movimentação dos coletivos. Isto porque, conforme se infere das imagens ali colocadas, demonstram a posição exata dos veículos da frota que perfaz a linha TR1 no meio do sistema de gerenciamento de frota. A inviabilidade das ultrapassagens dos ônibus pela utilização compartilhada da faixa de trânsito impede a distribuição regular dos veículos, determinando a concentração de veículos em determinados
pontos de itinerário. Bom, aí então, nesse dado estatístico aí de rastreio, né, da TR1, a gente olhar para a imagem de cima, a gente vai ver uma perfeita distribuição dos ônibus entre a EPI Floresta e a EPI Imigrante. Isso nos possibilitava que a cada 4 minutos um ônibus saía da EPI Imigrante e a cada 4 minutos um ônibus saía da EPI Floresta, fazendo o trajeto da Pinheiro e fazendo o trajeto da Sinimbu. Senhores, vejam então agora como hoje, esse é sempre no horário de pico, né, das 17 às 20 horas, tá, pessoal? Esses dados estatísticos, que é o horário que se concentram, então, a questão do trânsito nesses dois modais. Já pegando aqui do dia 12/4, né, às 18 horas, a gente vê os ônibus concentrados na EPI Floresta e os ônibus já concentrados na EPI Imigrante. E se pegarmos ali a Pinheiro, por exemplo, vê a distância entre um ônibus e outro, né? E na Sinimbu, entre um ônibus e outro, e o trecho, né, sem ônibus nenhum passando pelas paradas, né? Isso tudo em razão, principalmente, né, da impossibilidade dos ônibus acessarem a pista azul, né, em razão de que os automóveis não dão prioridade para isso, e também da obrigatoriedade dos ônibus parando nos trechos de conversão à direita, né, que é onde os ônibus são obrigados a aguardar que os automóveis acessem à direita, né, impedindo, então, o trânsito regular dos ônibus. Se a gente fosse fazer uma comparação, inclusive, com aquilo que serviu de modelo para a implementação do programa integrado em Caxias, que é basicamente as linhas de ônibus de Bogotá, na Colômbia, inclusive, existe todo um sistema, vereador Chico Guerra, instalado pela prefeitura local, aonde você pega assim uns 40 metros antes, quando o ônibus acessa o corredor, automaticamente já tem lá uma sinaleira que tranca a passagem de automóveis, não só à direita, mas inclusive no sentido vertical, né? Ao natural, os ônibus têm prioridade para a passagem. Então, os ônibus, na realidade, trafegam um atrás do outro, né? Todos eles cumprindo esse padrão, que já virou quase que um padrão internacional, de um ônibus a cada 4 minutos sendo largado, né? A cada 4 minutos você vai tirando um ônibus. Então, esses gráficos, eles demonstram claramente aquilo que o secretário de Transportes colocou na sua entrevista, que tive a oportunidade de ouvir na Rádio Caxias, dizendo que os modais de transporte de automóveis estavam funcionando perfeitamente, né? De fato, a decisão do governo atual, eu diria do desgoverno atual, né, foi no sentido de priorizar o tráfego de automóveis, né, contrariamente ao transporte coletivo. E aí vamos para as outras conclusões que já foram apresentadas, então, pela Visat, e que é importante, né, que a gente tenha essa visão bem clara, né, técnica, portanto, de um governo que diz que é gestor, né, que na realidade tomou uma decisão política contra uma decisão técnica. Na primeira imagem temos um mapa de rastreamento dos ônibus da linha TR1 no dia 7 de dezembro, no horário das 18 horas, operando em consonância com o projeto de sistema integrado, sendo possível verificar a correta distribuição dos veículos, garantindo o atendimento à oferta de frequência de 4 minutos e o estrito cumprimento à planilha de horários do órgão gestor. Em contrapartida, a segunda imagem reflete a posição dos veículos da mesma linha, no mesmo horário, no dia 12 de abril de 2017, após a liberação do corredor compartilhado, dos horários de pico e das conversões à direita, demonstrando a existência de distância significativa entre os veículos, a existência de ônibus na rua
Senhor presidente, uma declaração lida da bancada do PSB, do Partido Socialista Brasileiro. Uma declaração lida da bancada do PSB. Segue o vereador Eloy Frisso. Continuando então, senhor presidente. A inexistência de ônibus na rua Sinimbu, extensão da Avenida Itália até vereador Mário Pesce, bem como a concentração de coletivos no final da rua Pinheiro Machado. Não obstante, as alterações realizadas em janeiro de 2007 culminaram na redução da velocidade média dos veículos, tendo como consequência direta o aumento do tempo para a realização do itinerário, do consumo de combustível e ainda o aumento da poluição atmosférica. Com efeito, a linha, em referência, possui projeção de 5,6 km da rua Sinimbu e 6,2 km na rua Pinheiro Machado, para a realização do trajeto, com tempo regular de 60 minutos no pico da tarde, para completar o itinerário quando da implementação do Sim Caxias. Após a liberação da faixa compartilhada, o tempo para a realização do itinerário aumentou para 66 minutos, representando um atraso de 7 minutos. Em vista do atraso noticiado, a linha passou a ofertar frequências de 4,4 minutos nos picos do meio-dia e do final de tarde, determinando que a linha operasse com 16 horários a menos em dias úteis, o que corresponde a uma redução de 4% no número de horários disponibilizados aos usuários. Diante do imposto, o diagnóstico e tal, a empresa solicita, então, à Secretaria dos Transportes a liberação, a inviabilidade do cumprimento da planilha de horário vinculada ao projeto Sim Caxias após a liberação das conversões à direita e o uso compartilhado das faixas BRS, horários de pique. Razão pela qual, conforme informado, postulou junto à Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Mobilidade a apreciação urgente de proibição de conversão, pelo menos, aqui o pedido do vereador Chico Guerra, pelo menos nas ruas Sinimbu, esquina com a rua Garibaldi, e Pinheiro Machado, esquina com a Coronel Flores, bem como do retorno da utilização exclusiva da faixa de trânsito, no mínimo no horário compreendido entre as 17h e 19h30. Aqui há uma ponderação de parte da empresa solicitando de que, pelo menos, 2 esquinas retornem à proibição da conversão à direita e que se retorne, pelo menos no horário do pique da noite, a partir das 17 horas, a impossibilidade de uso da faixa azul, deixando liberada nos outros horários. Me parece uma medida plausível, aplicável, não representa, de parte daqueles que usam a Sinimbu e da Pinheiro Machado, nenhum problema. Existem outras ruas que podem ser usadas nesse horário, 20 de setembro, a Bento Gonçalves, assim por diante. Então, nesse sentido, a empresa está aguardando uma decisão. Eu me somo, então, àqueles que entendem de que, embora isso tenha sido, efetivamente, a gente reconhece isso, um compromisso de governo, de parte do atual prefeito, onde dizia que retomaria as conversões à direita e assim por diante, eu acho que pelo menos nessas 2 esquinas, obrigatoriamente em razão do que elas representam, do ponto de vista de atrasar a circulação dos ônibus, acho que seria muito importante. E veja-se também de que, na medida em que foram proibidas essas conversões à direita e depois liberadas, algumas foram mantidas a proibição. Só que o que acontece? Nas que foram mantidas a proibição, hoje já não há mais respeito e não existem fiscais de trânsito ali com a canetinha, que nem dizia o secretário, que, tirando multa, porque agora, na realidade, o ocupante de automóvel, ele meio que se sentiu liberado para converter à direita em qualquer esquina. É só ficar um tempo aí observando em algumas esquinas onde foi mantida a proibição, vamos pegar a Visconde com a Pinheiro Machado, e a gente vai perceber que vários automóveis acessam na frente dos ônibus. Então, nesse sentido é que a gente está colocando
trazendo de novo esse assunto, porque nós entendemos que esse assunto também está sendo tratado a nível do Ministério Público, né? E nós não vimos ainda uma manifestação do Ministério Público. Estaremos encaminhando ao Ministério Público a cópia desse documento, em nome da Comissão de Transporte e Mobilidade, no sentido de que seja retomada, pelo menos em parte, né, a aplicação do Sim Caxias naquilo que prioriza efetivamente o transporte coletivo. E vejam, senhor presidente, não sei se alguém pediu, vereador, não. E vejam, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, que, de fato, a gente tem um grande número de assuntos, né? Parece que é chovendo molhado, a gente está retomando essa questão do transporte coletivo, mas nós estamos aí já há poucos dias de uma decisão judicial que determinou o reajuste das tarifas. E nós colocávamos aqui claramente, nesta casa, de que a política desenvolvida pelo atual prefeito, ela visava empurrar a decisão para o Poder Judiciário. E não deu outra. Não deu outra, né? Quando nós dizíamos que tinha um contrato a ser cumprido e que o município não tinha como se safar do contrato, que não existia razão plausível para renegar o contrato, e aí o atual prefeito procura sempre se safar do ponto de vista das responsabilidades, dizendo que simplesmente acolheu uma recomendação do Conselho Municipal de Transportes. Isso vale também para a Festa da Uva, né? O prefeito também está acolhendo uma recomendação da comissão comunitária instituída por ele. E ele não participa sequer do anúncio, né? Sequer do anúncio, né? O vereador Gustavo Toigo estava me relatando há pouco de que recebemos aí uma correspondência da atual presidente da comissão comunitária, manifestando de que não estará presente na reunião da comissão. Provavelmente o vereador Gustavo há de ler essa correspondência posteriormente. Então, a gente percebe que é um governo que procura desconstruir, né? Desconstruir. É um governo, por isso que eu digo que é um desgoverno, né? Não é um governo, aonde de uma forma inconsequente, procura destruir tudo que se fez até hoje, né? Tenta colocar como se tudo que se fez até hoje fosse tudo errado. Aliás, a sua postura aqui na casa já representava isso na condição de vereador, quando votava toda contra qualquer proposição que viesse do Executivo, que para demonstrar que não tinha compromisso com nenhuma das iniciativas do Executivo anterior, do ponto de vista de dar encaminhamentos para as questões da cidade. Então, nesse sentido, eu vejo que as pessoas que estão sendo lesadas e que estão sendo prejudicadas, que são aquelas mais pobres, as que dependem do transporte coletivo, essas pessoas têm que começar a se mobilizar. Nós temos a compreensão de que não chegou a 5 meses ainda esse governo, mas eu nunca vi um governo que em tão pouco tempo destruísse tantas coisas, né? Que depois, como bem diz o vereador Adiló, destruir as coisas é muito fácil. Reconstruí-las é que vai ser muito difícil, né? Nós vamos penar muito para reconstruir o que está se destruindo agora, nesse pouco tempo, né? E eu vejo com tristeza, né? Tipo, por exemplo, na questão da Festa da Uva, a reunião que aconteceu agora em Flores da Cunha, aonde os florenses, aproveitando essa imbecilidade do atual governo, essa inconsequência do atual governo de transferir para nunca mais a Festa da Uva, a comunidade de Flores da Cunha, de forma oportunista, mas decente, correta, né, está anunciando a transferência, da antecipação, né, da Fena Vindima, que aconteceria em 2019, exatamente para não coincidir o calendário com Caxias, para 2018. Então, nós vamos estar todos, provavelmente o ano que vem,
levando os nossos turistas todos para Flores da Cunha, né? Todos para Flores da Cunha. Além também da contradição que se criou agora com Bento Gonçalves, né, com a FenaVim. Então, essas medidas todas, a exemplo dessas que eu manifestei aqui, ao transporte coletivo, é que nos deixam indignados. Nos deixam indignados porque elas, no devido tempo, o povo há de reconhecer o equívoco dessas decisões, né, e do equívoco que foi a eleição desse moço à Prefeitura de Caxias do Sul, porque o que ele prova é que estava completamente despreparado para assumir uma função de tanta importância numa cidade de 500 mil habitantes. Era isso, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores. Obrigado, vereador.